Fala Tucuju! Fala galera do Além do Edital! Hoje estou aqui na frente dessa instituição maravilhosa para abrir meu coração a vocês, né? Primeiramente porque eu estou de aniversário, é isso mesmo, estou de aniversário, mas não é aniversário da minha idade normal, né? Idade natural. É aniversário no serviço público. Vou falar pro editor colocar na vinheta. Êêê! Então, estou completando 10 anos de serviço público. É muito tempo. E tudo começou aqui. Tudo começou nessa instituição. Então, quero fazer, lógico, uma homenagem a ela, já que dos 10 anos que eu passei no serviço público, 5 foram somente aqui. Muito tempo, mas calma que eu vou te explicar o desenrolar dessa história e por que passei tanto tempo aqui, tá? E também depois eu quero fazer uma homenagem, né? Também é uma homenagem ao Pietri, mas não é a esse Pietri aqui, é ao Pietri lá de 10 anos atrás. O Pietri que pisava pela primeira vez aqui nessa instituição como concursado. E como ele gostava de falar na época, de boca cheia, servidor público federal. Era somente um assistente administrativo, né? Mas eu já falava que era servidor público federal, né? Então, primeiramente, né, vou fazer uma homenagem justa a essa instituição. Então, vamos lá. Vou me conter para não chorar, tá? Primeiramente, eu quero falar que, de longe, né? Eu era só assistente administrativo. Então, de longe, isso daqui, aqui nessa instituição, foi o cargo mais importante que eu assumi, muito menos o mais bem remunerado, né? Aqui eu recebo 10% da minha remuneração atual, né? Aqui eu recebia 10% da minha remuneração atual. Então, de longe, é, assim, o maior cargo da minha história, né? Mas, sem sombra de dúvidas, e eu falo isso de boca cheia, foi o cargo mais importante. Foi o cargo que realmente me tirou ali da pobreza, da liseira, né? Foi o cargo que me deu confiança, me deu tranquilidade, me deu paz e me proporcionou estudar. E isso é muito valioso. Ter tempo para estudar e ter também um dinheiro para você investir ainda mais na sua preparação. Então, eu sou extremamente grato a essa instituição, porque além de ser o pontapé inicial, ela foi literalmente o concurso escada, o concurso trampolim, o concurso que me impulsionou a alcançar e chegar mais longe. Então, a gente vai falar do Pietri que vivia aqui, nessa instituição. E quando eu falava vivia, era vivia mesmo, porque eu passava a manhã, a tarde e a noite. Eu só não dormia aqui, mas aqui passava mais horas aqui do que na minha casa. E no longo da trajetória, vou explicando mais detalhadamente para vocês. A gente vai percorrer o caminho que eu fazia diariamente, né? Tudo começava ali, ó. Tudo começava ali, que é o ponto de parada. Começava e terminava, na verdade, o dia ali, né? Que é o ponto de parada de ônibus. Então, como vocês sabem, eu sou de Santana, sou santanense. Então, eu vinha de Santana a Macapá, de Macapá para Santana, de ônibus, né? Depois, consegui, né? Fazer o consignado do servidor e comprar meu carro para me livrar de vez por todas dos ônibus, mas ali por muito tempo ainda começou aqui a minha caminhada, tá? Então a gente vai andando e parar lá na reitoria, que foi aonde começou tudo de fato. Bora, vem comigo.
emocionante andar nesses corredores que a gente andou por tantos e tantos anos. Reitoria. Então, galera, tudo começou aqui, né? Vou logo falando, não reclamando, né? Que eu não estou aqui para reclamar, só para agradecer. Mas eu passei no meu primeiro concurso público, né? Eu tive a sorte, eu digo sorte, de passar no meu primeiro concurso público, porque eu comecei tudo errado, né? Comecei estudando no pós-edital, sem ter aquele estudo pré-edital que é fundamental, mas eu estudei com muita garra e eu consegui obter a aprovação aqui, porque teve diversos adiamentos do edital, né? Da prova. Então, adiou uma vez, adiou outras vezes. Então, o que era para ser apenas 2, 3 meses pós-edital se estendeu e foi 6 meses pós-edital, né? Então, ali sim eu tive um tempo razoável para conhecer as matérias, né? Então foi devido, por isso que eu digo sorte, devido a esses adiamentos que não são normais, que eu consegui ter uma bagagem suficiente para ser aprovado aqui. Então fui aprovado no meu primeiro concurso, fiz a prova com 18 anos, mas eu assumi aqui com 19 já, né? Então, muito novo. E eu, dentro ali dos aprovados, eu era o mais novo, né? Fui o mais novo. E eu acho que eles selecionaram assim, né? Falando, a gente vai dar a maior bomba pro mais novinho, né? Brincadeiras à parte, no serviço público, nós sempre falamos que existem setores, né, no serviço público, que em todo órgão, seja ele qual for, é uma bomba, né? É onde tem muito serviço, é onde tem um trabalho, além de volumoso, muitas vezes difíceis. E quais são esses dois setores? Recursos humanos, RH. Então, se você é concurseiro, não vá para o RH, tente ir para qualquer outro lugar e não qualquer outro órgão, menos do RH, departamento, né? E o outro, que foi o que eu fui selecionado, era a licitação. Colocar aquela música triste. Então, no meu primeiro concurso público, eu fui selecionado logo ir para um dos mais difíceis órgãos, porque tem muita demanda e muitas vezes realmente são processos mais complicados, né? Eu ali com 18 anos, 19 anos mal e sabia o que estava me esperando, né? Mas até aí tudo bem, né? Comecei aqui, entrei em dia 22 de fevereiro de 2016, estou completando 10 anos, né? E ao entrar nessa instituição, né, concurseiro é soberbo, principalmente acabar de passar no meu primeiro concurso, jovem, né, novinho, então tava grandão. Então eu dizia para todo mundo que eu não iria ficar nem estável aqui, eu não ia nem adquirir a estabilidade, né? 3 anos de estabilidade, ia sair antes para outro concurso. Não foi assim. Infelizmente as coisas não acontecem muitas vezes da maneira que a gente planeja, que a gente quer, que a gente deseja, né? Tem vários fatores que muitas vezes são fatores imprevisíveis, como por exemplo, uma pandemia. Então, nesse meio desse processo, teve uma pandemia global, né? Então, ali ficou suspenso concursos públicos e etc. E isso atrasou
ainda mais a minha saída daqui. Quando eu entrei aqui, era dois horários, então era uma carga assim, trabalhar igual CLT, né? De manhã e à tarde. Como eu morava em Santana, eu tinha e pegava ônibus. Eu saía muito cedo de casa, saía 6 horas da manhã de casa. Tinha que voltar. Quando eu voltava, eu fazia ainda faculdade à noite. Então, por isso que eu falei no início que aqui eu passava mais tempo aqui do que em casa, porque eu ficava de manhã, ficava à tarde e ainda fazia uma faculdade de engenharia civil aqui à noite. Pegava um ônibus, ou seja, chegava em casa praticamente meia-noite e saía 6 horas da manhã. Então, eu tinha que estudar como dava, né? Eu tinha que estudar no período enquanto eu estava fazendo minhas refeições, ou então, muitas vezes, durante o próprio trabalho, né? Vou pedir para a edição cortar essa parte. Mas qual concurseiro nunca fez isso, né? É servidor que joga a primeira pedra. Mas muitas vezes a gente tinha acordo com o chefe ali de estabelecer um horário para que eu pudesse estudar durante o serviço. Ou então, quando eu já terminava todas as minhas demandas, eu abria lá os cursinhos online para que eu conseguisse conciliar. Porque antes eu só estudava, né? Quando eu entrei aqui. Então, tem uma diferença muito grande entre você só estudar e você estudar e trabalhar. A carga é mais difícil, né? O teu tempo ele é mais limitado e aí que entra o estudo pré-edital. Então, quando a gente tem um tempo mais limitado, a gente precisa se antecipar, estudar realmente com antecedência, porque a gente consegue diluir o conteúdo que é vasto em vários meses e não apenas em 2, 3 meses, como é o pós-edital. Então, eu tinha dito que eu não ia ficar aqui, mas eu me vi nessa situação de trabalhar, estudar e uma carga bem pesada. E novinho, do jeito que eu era, e principalmente, apesar de não ser uma remuneração super alta, mas eu me sentia rico, porra. Eu tinha ali 19 anos, ganhando 2.000, 2.500, né? Que depois da greve foi para 2.500. Porra, eu ganhava antes disso uma bolsa de iniciação científica de R$ 300 e vivia o mês todo. Então, quando eu passei a ganhar isso, eu me senti rico. Então, com isso, eu dei uma pausa no estudo. E eu vejo isso atualmente como um erro. Agora, a gente vai continuar e vou falar lá no meu segundo trabalho aqui dentro dessa instituição, né? Porque o primeiro foi aqui na reitoria, na licitação, e o segundo foi ali no núcleo de acessibilidade e inclusão. E já já eu falo mais sobre a minha saída também daqui da licitação. Então, retornando, como eu estava falando, né? Eu, novo, soberbo, falei que eu não ia ficar nem 3 anos, né? Não seria nem estável aqui nessa instituição. Corta para mim, ficando 5 anos. Enfim, todos esses fatores que eu falei, sim, contribuíram, mas eu me permanecia estudando, mesmo com todas essas adversidades. Depois eu dei aquela primeira pausa inicial ali de 1 ano, né? Que é quando a gente ali tá se achando rico. Mas depois, quando eu vi que o negócio apertou novamente, né? Que eu fiz conseguir nada, tinha que pagar carro, gasolina, um monte de coisa. Ali eu realmente vi, opa, preciso ganhar mais. E principalmente porque quando a gente entra nesse meio de convivendo com servidores, a gente vê colegas sendo aprovados em outros concursos, indo para outras
outros órgãos, e você fica se coçando, né? Por que eu não, né? Principalmente que você muitas vezes vê pessoas que passaram no concurso atrás de você, já te superando, porque se mantiveram estudando, já conseguindo uma ascensão em outros órgãos que pagava às vezes 5, 10 vezes mais do que paga o seu órgão atual. Falou, caramba, o tempo desse ele era igual a mim, agora já está ganhando 5 vezes mais. Então você vê que também, e não é inveja, tá? É que você realmente vê também que é possível. E por que não você? Porque você é incapaz? Não. Então você continua ali estudando e acreditando. Você passa a acreditar mais que é possível. Então eu estudei bastante tempo e como eu falei para vocês, muitas vezes acontece coisas na nossa vida que não estão sobre o nosso controle, sobre a nossa. Não é algo. São incógnitas incontroláveis, né? Então, Pietro, mas tu ficou 3 anos sem fazer concurso, sem passar em prova? Não, eu fiz concurso. Eu passei em prova. Passei no TRF1, fiquei em primeiro lugar, mas só que demoraram simplesmente 3 anos para me nomearem. Passei no Ministério Público da União, mas esse mudei minha estratégia de estudo e fiquei bem atrás no cadastro reserva e só iria ser nomeado anos e anos depois, quando eu já estava na LAP. Então eu estava já plantando, colocando semente, mas começou a vir em mim alguns sentimentos até meio depressivos, né, de não aguento mais. Uma revolta até muitas vezes com Deus. Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu ainda estou aqui nessa instituição? E não é questão de ingratidão, é questão de querer mais e já se sentir preparado para mais e ver que sua vida não andava, que você se dedicava, estudava, mas parecia que estavam andando em círculos, que apesar do esforço, apesar de me entregar tudo de mim, ainda não era o suficiente, ainda não tinha a mudança de vida que eu desejava. E eu perguntava, meu Deus, por que não me chama aquele TRF1? Que eu era o primeiro lugar e demoraram 3 anos para me chamar. Fazia os cálculos, olha o nível de loucura. Eu fazia os cálculos de quanto dinheiro eu tinha perdido. Poxa, eu já perdi 2 milhões de remuneração porque não me chamaram. 2 anos que não estão me chamando, que não me chamaram, já deu 1 milhão aqui que eu deixei de ganhar. Então eu já estava realmente saturada e é nesse momento que vem o desespero, vem o momento de pensar em desistir, em querer jogar tudo pro alto. Mas aqui me salvou esse núcleo de acessibilidade e inclusão. Por quê? Porque eu tinha 2 opções. A primeira foi essa que eu falei, desistir, jogar tudo pro alto, mas isso não mudaria minha vida em nada. Ou queimar os barcos, né? E foi isso que fiz. Quando eu cheguei nos 3 anos de estabilidade, que eu me tornei estável, eu olhei para os lados assim e vi praticamente todos os colegas, né? E com razão também, os colegas que entraram junto comigo felizes, comemorando a sua estabilidade. E eu não estou falando que eles estão errados, mas o sentimento não era o mesmo. O meu sentimento não era o mesmo que o deles. O meu sentimento era de fracasso, eu falei, prometi que não seria estável e estou sendo aqui estável. Então eu tinha um sentimento diferente deles, de por que ainda estou aqui, entendeu? Então foi também um estalo, a virada de chave que fez eu realmente queimar ali todos os barcos. E eu queimei de que forma? É lógico que eu também não ia abrir mão do meu cargo público, né? Pelo amor de Deus. Mas, além do cargo público, eu tinha um cargo em comissão, que é uma função de chefe. Então, eu já estava tantos anos na licitação, então já tinha aprendido lá tudo sobre licitação e me foi dado
né? Não sei se por merecimento, por amizade, né? Mas eu creio que por merecimento me foi dado um cargo ali que, querendo ou não, somava ali na minha remuneração, era R$ 1.000 a mais que eu ganhava e que fazia falta, né? Mas eu resolvi abrir mão desse cargo, porque quando deu a estabilidade, eu falei, chega, não dá mais para continuar da forma que está. Então eu preferi abrir mão do cargo, deixar de ganhar essa remuneração, passar a ganhar minha remuneração base, uma remuneração mais baixa, mas para ter qualidade de vida. Não qualidade de vida essa que a gente imagina, que é de curtir, de sair, de fazer várias coisas, mas ter é, tempo de estudo, tempo disponível para estudar. Então, quando eu abri mão do meu cargo, fui lá com o reitor, abri mão do meu cargo para ele, falei, olha, eu não quero mais, agora está na sua mão esse cargo, eu só peço uma coisa, pelo amor de Deus, me mande para um setor tranquilo, onde não tenha tantas responsabilidades, porque eu quero muito estudar. E foi para cá que ele me mandou, para o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. E foi aqui que eu aumentei, eu subi de nível, eu elevei o patamar de preparação, porque lá eu trabalhava 6 horas de manhã e à tarde, 8 horas, perdão, de manhã e à tarde, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Mas como eu morava em Santana, não voltava na hora do almoço, saía muito, enfim, passava mais de 10, 12 horas no trabalho. Enquanto aqui era 6 horas de trabalho. Começava às 8 e largava às 14. Mas tu acha que eu ficava menos tempo lá do que aqui? Não. Aqui eu ficava o dobro do que lá. Por quê, Pietro? Porque aqui o NAI é como se fosse uma biblioteca das pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência têm aqui equipamentos para elas estudarem. Então ela vem para cá para estudar. Então já é um ambiente propício a isso. Então eu sentava aqui e meu trabalho maior era basicamente dar boa tarde, bom dia e boa tarde, oi e tchau, né? Quando as pessoas com deficiência entravam, falava oi, boa tarde, bom dia. Quando saía, oi, tchau. Era basicamente isso, né? Brincadeiras à parte, tinha os serviços administrativos, mas era muito pouco. Isso permitiu que eu estudasse bastante, tanto em trabalho como fora dele. Então aqui eu chegava às 6 horas da manhã, já não chegava às 8 horas, chegava às 6 horas da manhã e já ligava meu computador, já começava a estudar. E saía daqui 23 horas da noite. Nesse período foi o período que eu até larguei a faculdade praticamente. No take anterior, falei que eu quase abandonei a graduação. É porque, na verdade, eu empurrava com a barriga, né? Fazia a graduação aqui na Engenharia Civil, na Unifap, né? Eu falei no início para vocês que eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde e ainda estudava à noite. Ou seja, eu passava o dia todo na Unifap. E é aqui que eu fazia o meu trabalho à noite. Na verdade, eu preciso fazer um parênteses, porque minha vida acadêmica é uma bagunça, né? Vocês acham que tudo na vida do mentor, na vida de estudante do mentor é perfeito? Nada disso. A vida acadêmica foi uma bagunça. Eu comecei em engenharia química, passei um tempo lá, não gostei, não me adaptei. Fui para engenharia elétrica, também passei mais um tempinho. E, enfim, vim para engenharia civil e aqui eu falei, não, eu vou terminar esse curso, nem que seja por raiva, né? Eu comecei aqui, passei um tempo, mas ao decorrer da passagem do tempo, eu verifiquei que realmente não era isso que eu queria. Na verdade, eu me encontrei no serviço público. Eu vi que era lá que eu queria estar e não no canteiro de obra. Então eu empurrava com a barriga a engenharia civil, porque a engenharia civil, acaba, querendo ou não, ela me atrapalhava a estudar para concurso. Então muitas vezes eu matava a aula para estudar
para o que para mim era o que realmente importava, que era concurso público, e com isso eu fui levando anos e anos e anos e anos, e como eu falei, quando teve essa virada de chave da estabilidade, eu queimei os barcos e queimei também esse barco aqui, né? Foi quando realmente eu me percebi que eu estava já aqui fazendo engenharia civil, mas por realmente, se eu sabia o que eu queria, era mais por um status, né? Mais por fazer uma federal, mais por ser um engenheiro. Mas depois de 3 anos eu caí na real. Falei, cara, de que adianta? Porque lá, além de estar me atrapalhando, eu ainda estou todo enrolado lá, né? Vai demorar a minha graduação, porque além de dever matérias, ainda tem estágio, TCC, horas complementares. Então eu percebi que eu estava me enganando num lugar que já não me servia e que eu já não me via como um engenheiro e como um engenheiro civil. Então foi uma decisão difícil, foi uma decisão assim que as pessoas não entenderam, que acharam assim que eu tinha enlouquecido, né, de largar uma engenharia civil na federal e fazer um curso mais rápido, um curso só realmente para ter o diploma, somente para realmente ter a graduação e poder aí sim concorrer a cargos de nível superior e buscar o meu sonho, que realmente era ser servidor público, receber uma remuneração acima dos R$ 10.000. E, ao meu ver, foi a decisão mais acertada, né? Por quê? Porque eu ganhei tempo, eu fazia tudo EAD, tudo à distância. Então, eu ganhei tempo, consegui estudar mais para o concurso, que era o que realmente para mim importava. E se não fosse isso, eu não teria assumido os concursos que eu prestei, porque eu fiz o concurso da LAP e o concurso da PRF, eu não tinha me formado aqui nem lá, mas lá era mais rápido, lá deu tempo de me formar a tempo, enquanto que aqui, se fosse dependendo daqui, eu estaria aqui até hoje. E ao falar da minha história dentro da instituição, não poderia deixar de vir visitar esse lugar aqui, né? O RU, Restaurante Universitário da Universidade Federal do Amapá. Estou visitando e ele é especial para mim por 2 motivos, né? Primeiro, né? E vai uma declaração de amor. Aqui foi onde eu conheci a mulher da minha vida, a Vanessa Alves Duarte do Monte. Nesse lugar, no RU. E lisos, 2 universitários, nós nos conhecemos com 19 anos. Aqui foi. Era onde a gente fazia nossos jantares românticos. Eu falava pra ela, amor, bora jantar fora hoje. Pode deixar que eu pago. Pode deixar. E trazia ela aqui pra jantar junto, romanticamente. Então eu conheci a Vanessa ainda em 2016, quando eu recém tinha entrado aqui. Nós dois éramos 2 universitários, nós nos conhecemos e desde lá a gente tá junto ali nessa década de altos e baixos estudando para concurso público. E também é especial esse lugar porque era a fonte de alimento, né? Como a gente, o saco vazio não para em pé, né? Então a gente se alimentava aqui, eu especialmente, como eu falei para vocês, eu chegava às 6 horas da manhã aqui na universidade e só saía às 23 horas. Então eu fazia meu café da manhã aqui, eu almoçava aqui e eu jantava aqui. Então, e o melhor de tudo,
gastando o quê? R$ 5? Eu acho que era mais ou menos isso, que era 75 centavos o café da manhã, 1,50 o almoço e eu acho que era 1,50 a janta. Então ali com 5 conto tinha alimentação garantida. Então concurseiro só precisa disso, né? Alimentação, água, café e estudo, né? E material, PDF. Então ali foi o tempo que a gente ficou estudando, né? Então teve esses, deixa eu ver. Tá, bora. A fila hoje tá pequena porque eu cheguei cedo, tá? Mas geralmente a fila vai até lá no final da volta. É uma fila bem extensa. Quando eu estudava aqui era 1,50. Como não sou mais aluno, agora eu tenho que pagar o valor integral. Quanto é o valor integral, meu amigo? Tá R$14. R$ 14. Vai ser no Pix, tá bom? A Vanessa, quando eu disse pra ela que eu vim aqui, eu falei que eu ia comer na RU. Ela me desafiou. Vocês acreditam? Ela falou que eu não comia mais essa comida. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, me respeita. Eu venho de Santana, cara. Sou cria. Tu acha que eu vou rejeitar uma comida dessa? Farofinha, saladinha, por R$ 1,50. No caso, eu paguei R$ 14, né? Mas R$ 1,50, meu amigo, tá muito bom. Eu já terminei minha janta, a janta muito boa, muito gostosa. E me fez lembrar da importância do RU, né? Ele ajuda muita gente e me ajudou a suportar esses anos de estudo antes de passar na Polícia Rodoviária Federal e na Assembleia Legislativa. Aqui a Unifap era a minha casa, é a minha casa. Então eu passava mais tempo aqui do que na minha casa, me alimentava aqui, fazia todas as minhas necessidades aqui. Vinha até final de semana aqui, final de semana, sábado, domingo, feriado, e ficava lá no meu trabalho estudando. E eu sou muito grato a essa instituição, apesar de sempre falar que eu passei mais tempo do que eu queria, do que eu gostaria. Dos 10 anos de serviço público que eu tenho, 5 foram aqui. Então aqui não só faz parte da minha história, como foi o suporte que eu precisava para chegar onde eu cheguei. Então, ainda vou finalizar, mas eu quero dizer muito obrigado, Unifap. Esse take é especial porque esse take eu vou falar do amor da minha vida, da mulher da minha vida, né? Esse bloco B aqui foi aonde a gente deu o nosso primeiro beijinho. Oh, 2 adolescentes, eu tinha 19 anos, ela 19 anos, 2 universitários. Eu fazia engenharia, era das exatas, já ela fazia licenciatura em História, era das humanas, era o oposto que se atraiu. Eu conheci ela no Point, né, daqui da Unifap, o restaurante universitário. Eu vi aquela mulher linda, de cabelos enrolados, cabelos longos, entrando no RU. Não tinha como me apaixonar, né? De repente ele para, ele olha, e aí ele a vê, tal qual um sonho. Aí mandei mensagem, na época Facebook, a gente é velho, 2016, então o Instagram não estava tão hypado assim. A época ali era o Facebook, então mandei ali uma solicitaçãozinha para ela, uma mensagem, tudo mais, e adivinha, isso mesmo, ignorado. Falei, mas eu sou brasileiro, persistente, né?
A gente tem os nossos contatos, amigos em comuns. Ali o nosso amigo, vai dar até um agradecimento especial a ele, que era servidor junto comigo, né? Entrou no mesmo concurso que eu aqui na Unifap. O Eli. O Eli, assim como eu, era um servidor que também era aluno. Então a gente almoçava junto no RU. E ele estava no dia que eu vi ela entrando ali no RU, com cabelos iluminados, igual numa passarela. E ele que falou o nome dela para eu pesquisar ali no Facebook, mas como eu fui ignorado, né? Poxa, mas não desisti. Então falei com ele falou, tem o número dela. Falei, caramba, será que não é muito invasivo, né? Já mandar mensagem diretamente no WhatsApp. Mas adolescente é imprudente, né? Adolescente, 19 anos. Mandei mensagem, ela respondeu. A gente se conheceu, conversou por bastante tempo. Até que veio ali nosso primeiro beijinho. Nesse bloco aqui, ó, bloco B, que ficou eternamente marcado no nosso coração e na nossa memória. E depois daí é história, né? Aí desde 2016 até 2026, 10 anos, uma década juntos, estudando para concurso, construindo a nossa vida e uma família linda, né? E 10 anos é pouco, não é pouco. Eu quero ficar mais, tá? Então essa é uma mensagem para ela, que 10 anos ao seu lado foi muito pouco. Quero que seja 20, 30, 40, 50, até a nossa aposentadoria, até a gente morrer no caixão. E é isso. Já declarei o meu amor a essa instituição, dizendo quanto eu sou grato. Já falei da minha esposa, da minha companheira, também o quanto sou grato a ela por todo o companheirismo durante esse percurso. Agora, para finalizar o vídeo, eu quero mandar uma mensagem para mim, para o aniversariante do dia, né? Para quem está completando 10 anos de serviço público. Mas não é para esse Pietri aqui, não. Eu quero falar com o Pietri lá de trás, o Pietri que trabalhava aqui, tá? Então, o recado que eu quero mandar para ele é um agradecimento. Agradecer por ter suportado, ter se mantido na caminhada, se mantido estudando. Eu falo que a gente falhou algumas vezes, eu sei, é normal, nós somos seres humanos, nós também cometemos erros durante esse caminho. Mas eu me orgulho de ter mais acertos do que erros. Então, é muito difícil olhar para trás e ver que você passou por tudo que você passou. É estranho falar, mas eu vejo você mais forte do que eu sou agora. Eu não sei como você conseguiu aguentar tudo que a gente passou, as incertezas, o medo, porque falar agora é muito fácil, agora que a gente conquistou, que a gente já chegou lá, mas você estava vivendo, você muitas vezes se via sem saída, se via como se não adiantava, você estava dando murro em ponta de faca, você estava se dedicando, dando o seu máximo e não estava melhorando sua vida, não estava nada mudava. Mas mesmo assim você acreditou e permaneceu. E graças a você, a gente está aqui. A gente não só conquistou cargos, aprovações, bens materiais, mas a gente conquistou uma família linda, uma trajetória especial, e a gente conquistou o Tucuju Bisurado. Sem você, o Tucuju Bisurado ele não ia existir. Ele não ia existir. Ele existe por causa de você, para alcançar pessoas como você, pessoas que querem mudar de vida.
não só querem, mas precisam mudar de vida. Então, muito obrigado. Sem você, nós não seríamos nada. Era um cômodo incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto todo, TV engodo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodo, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos. Graças a leis, planos, troco de jogo, vendo roubo. Pus a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo ao sabor do vento. Eu me movo pelo solo, onde reinamos. Fundo, pontos finais da dor, como Doril, anador. Somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto a ser, estamos, nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitamos. Costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que dói, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai.